Quero desejar um bom dia a todos e convidá-los a abrirmos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de número 18 até o final do versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 até o final do versículo de número 23. Que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e nos ajuda a estudarmos nesta manhã. Em Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, após nos mostrar como o universo inteiro está relacionado com Cristo, tanto preexistente como eterno e glorificado, Paulo, ele passa a nos mostrar a partir do versículo 18, ele passa a nos mostrar como a igreja está relacionada com Cristo. Neste ponto, Paulo, como nós já vimos na semana passada, ele nos apresenta mais uma superioridade de Cristo. O versículo 18 vai tratar do relacionamento entre Cristo e a igreja e mostrar para nós a superioridade de Cristo, o Cristo supremo, a supremacia de Cristo na sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. E na semana passada nós iniciamos o estudo da supremacia de Cristo na sua igreja, tendo como base o versículo de número 18. E a primeira coisa que nós apresentamos é que Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 18 diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. E explicamos que o termo, a palavra, tem dois significados. O primeiro significado é origem, cabeça, não é? Origem, fonte. A igreja tem sua origem em Cristo. E o segundo significado é governo, controle, é aquele que dirige a igreja. Ele é a fonte da igreja e ele então, por ser cabeça da igreja, ele é aquele que governa, tem ampla autoridade, supremacia para governar e comandar a sua igreja. A segunda coisa que nós vimos está ainda no versículo de número 18, a parte B, sobre a supremacia de Cristo na igreja. É que Cristo, ele é a fonte da igreja, ele é o princípio, está se relacionando à igreja, então ele é a fonte da igreja. Nós precisamos deixar claro aqui qualquer pensamento, deixar fora qualquer pensamento, que não há aqui qualquer pensamento de ser Cristo o primeiro ser a ser criado, pois o contexto do versículo 16, ele é especificamente, claramente apresentado como Criador de todas as coisas. Vimos então que aqui
O Senhor é o originador. Princípio é aquele que dá a origem, é o originador, a fonte, o primeiro, no sentido de ser também o mais elevado da igreja. A terceira coisa que nós vimos está ainda no versículo 18, só que na parte C, quando o apóstolo Paulo diz o primogênito, ele, Cristo, é o primogênito de entre os mortos. A terceira coisa, Cristo é vitorioso sobre a morte, que nós também estudamos na semana passada. Hoje nós vamos ver a quarta coisa sobre Cristo na sua igreja, no versículo 18, a última parte, que diz assim: para em todas as coisas ter a primazia. A quarta coisa que Paulo apresenta sobre Cristo é que Cristo é aquele que tem a primazia em todo o universo. Ele é aquele que tem a primazia em todo o universo. É como nós acabamos de cantar, nome sobre todo nome. Ele tem a primazia em todo o universo. Sabe, irmãos, eu vou abrir aqui um parêntese. Eu tenho olhado não é para começar a comentar não, tá? Os comentários das lives e etc. É interessante como ninguém não. 2, 3 irmãos comentam sobre a palavra, mas sobre louvor, sobre guitarra ruim. Sabe, nós cantamos demais e conhecemos pouco a Bíblia. Eu não sou contra cantar, nem ter letras que realmente como essa, que nome sobre todo nome. Mas me chama a atenção que as pessoas não conseguem, parece, tirar nada do estudo. Focam tanto numa coisa e, sinceramente, perdem a principal, que é que deve dar base, teologia para todos os nossos cânticos. Desculpa, não é para começar a comentar sobre as pregações. Se quiser comentar, comente. Mas eu sei quem são os que comentam. Duas pessoas, no máximo 3. Mas eu quero só pedir a sua atenção. Há uma empolgação tão grande com a música, mas na hora da mensagem não há a mesma concentração e empolgação. Eu quero colocar até assim, então. Não há a mesma fixação. A palavra é o principal ponto do culto. Mas Cristo é aquele que tem a primazia em todo o universo. Por isso que nós cantamos que Ele é um nome que está sobre todo o nome. O nome. Paulo aqui, ele proclama que o Senhor Jesus é supremo na criação material e espiritual. Cristo, em coisa alguma, pode ocupar o segundo lugar. Em coisa alguma. Ele pode ocupar o segundo lugar. Meus amados, com relação à criação, Ele é o primogênito de toda a criação, como o apóstolo Paulo já colocou aqui para nós. Porque foi Ele quem criou todas as coisas, versículo 15. E em relação à família remida e celestial, a igreja, Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele não somente é o primogênito na criação, mas Ele é o primogênito na igreja com relação à família remida e celestial. Ele é o primogênito entre os mortos, versículo de número 18, o primogênito de entre os mortos. Meus amados, Cristo, Ele era supremo com relação ao universo, e teve de tornar-se supremo com relação à igreja, mediante a conclusão da sua obra redentora.
E a ressurreição dele assinalou o êxito da obra que ele fez, que ele realizou. Portanto, Cristo, ele tem a primazia por causa do que ele é, de quem ele é e por causa do que ele fez. Ele tem a primazia por quem ele é e pelo que ele fez, meus amados. Cristo é o primeiro em todos os lugares. Todos os lugares. Veja, para em todas as coisas. Não fica nada de fora aqui. Em tudo, todas as coisas. Cristo é o primeiro em todos os lugares. O Senhor Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar na criação e também na igreja. A ressurreição lhe deu a posição de Senhor supremo, e ele adquiriu essa posição em sua ressurreição. Senhor de vivos e de mortos, Senhor do universo, Senhor da criação, Senhor da igreja, aquele que ocupa o primeiro lugar em todas as coisas. Cristo, ele é preeminente na criação. O apóstolo Paulo tem colocado isso para nós. Ele é preeminente na salvação. Ele é preeminente na igreja e ele é preeminente em todo o universo. Todo o universo. Ele foi exaltado à destra de Deus. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele foi feito Senhor e Cristo e exaltado sobre todos. Sobre todos. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Ele é Senhor da igreja. Da igreja. Irmãos, eu gostaria de sair do todo para o particular. Eu gostaria de sair do universo para o particular. Cristo, ele tem a primazia em todo o universo, isso é fato, mas eu quero sair do todo para o particular nesse momento, porque Cristo deve ter a primazia nos afetos do nosso coração, do meu coração, do seu coração. Cristo deve ter a primazia e o primeiro lugar nos afetos dos nossos corações, na contemplação de nossas mentes, nos desejos das nossas almas e nos louvores dos nossos lábios. Ele deve ter a primazia em mim e em você, coração, mente, desejos, louvores. Ele deve ocupar o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Ao lermos em todas as coisas, como está aqui no versículo 18, para em todas as coisas ter a primazia, ao lermos a frase em todas as coisas, é bom nós perguntarmos: Cristo tem a primazia na minha vida? Ele ocupa o primeiro lugar na minha vida? Você pode dizer que Cristo é mais importante do que seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa? Pode? Se não pode, ele não ocupa. De que seu carro, seu cargo, sua casa? Quer dizer que ele é o primeiro do universo, o primeiro da igreja,
Primeiro da criação é fácil, mas dizer que ele é o primeiro da minha vida, aí é outra coisa. Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Cristo tem a primazia, mas é bom perguntarmos se ele tem a primazia na minha vida. E assim nós temos a supremacia de Cristo na igreja. Dos versículos 19 a 23, nós temos a quarta supremacia de Cristo, que é a supremacia de Cristo na reconciliação. O apóstolo Paulo vai nos apresentar agora a supremacia de Cristo na reconciliação. Você já enumerou a supremacia de Cristo na obra da redenção, a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na igreja, e agora Paulo apresenta a supremacia de Cristo na reconciliação, versículos 19 ao versículo de número 23, diz o texto assim: porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nos versículos 15 a 18, nós encontramos uma exaltíssima descrição. Nós temos Cristo exaltado aqui. Há uma descrição de Cristo exaltado, por ser Ele o soberano em todo o céu, Senhor de toda a terra, exaltado em sua preexistência, sublime em sua obra redentora, cabeça em todo o universo e cabeça da igreja. E Cristo agora é apresentado como o ser poderoso para produzir reconciliação entre os homens e Deus através da sua cruz. Através da sua cruz. Nós temos nos versículos 15 a 18, nós encontramos essa descrição exaltadíssima de Cristo. E agora, ele nos é apresentado pelo apóstolo Paulo como o ser poderoso para produzir reconciliação entre os homens e Deus através da cruz. Meus amados, a partir daqui, o apóstolo Paulo, ele nos faz dar uma guinada, é isso mesmo. Subitamente o apóstolo Paulo nos faz descer das alturas numa guinada para nós contemplarmos a cruz, para nós contemplarmos a humilde cruz de Cristo. Olha o que o texto diz, versículo 19, está nas alturas, e nos versículos 20 diz assim: que havendo a paz pelo seu sangue, por meio da cruz, há uma descida brusca, uma guinada, subitamente nós descemos das alturas numa guinada para contemplarmos a humilde cruz, baixamos, descemos da exaltação para a humilhação da cruz, por meio da reconciliação com Deus. São coisas que nós precisamos notar nas cartas do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Efésios, ele faz muito parecido no capítulo 2. Só que no capítulo 2, estamos lá embaixo.
Ele vos deu vida, estando vós mortos, delitos e pecados, os quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, e etc e tal. Aí de repente assim, vocês estão assentados nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versos 1 até o versículo 10. Lá em Efésios 2, nós estamos lá embaixo. E de repente temos uma subida. Aqui, nós estamos lá na exaltação de Cristo. Descemos para a humilde cruz, para o Cristo crucificado. Baixamos da exaltação para a humilhação da cruz, um meio de reconciliação com Deus. Aprendemos aqui que o seu ministério de reconciliação não envolve apenas homens. O ministério da reconciliação de Cristo não envolve somente os homens, pois Ele é restaurador e unificador de toda a criação. Versículo 20. Todas as coisas, não só os homens, quer sobre a terra, quer nos céus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Não envolve apenas os homens, mas Ele é o restaurador e unificador de toda a criação. Todas as coisas foram não apenas criadas por Cristo, versículo de número 16, mas todas as coisas são também reconciliadas através dele, versículo de número 20. Uma reconciliação já está acontecendo quando um homem se converte e entrega a sua vida a Cristo. A outra será futura, a de toda a criação. Nos versículos 19 em diante. No versículo 19, note principalmente o 19 agora, porque o apóstolo Paulo declara que Deus, o Deus Criador, Ele resolveu que a sua própria plenitude residisse em Cristo. Olha o que diz o versículo 19, porque aprouve a Deus, Deus decidiu, Deus quis, foi da vontade dEle, que toda a plenitude dEle residisse em Cristo, em Jesus. E assim foi da vontade de Deus, que a sua plenitude deveria habitar no Filho do seu amor. O verbo traduzido aqui para o português, residisse, significa habitação permanente. O verbo empregado aqui, residir, é habitação permanente. Não se refere a uma visita temporária somente, como queriam os gnósticos, que Paulo está combatendo a doutrina deles. A mesma palavra que é usada acerca da habitação nos crentes por meio do Espírito Santo. A mesma palavra, uma habitação permanente, não temporária. O sentido deste versículo aqui é que a plenitude da divindade sempre existiu em Cristo. E o versículo 19, ele está intimamente ligado ao versículo 20. Pois não somente era desejo de Deus que toda a sua plenitude residisse em Cristo, mas que Cristo, era da vontade de Deus também, aprouve a Deus, que Cristo reconciliasse com Deus todas as coisas. Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, de Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Está aqui a ligação entre o versículo 19 e 20. Assim como aprouve a Deus
que toda a plenitude dele residisse em Cristo, aprouve a ele também que Cristo reconciliasse todas as coisas. Foi da vontade de Deus, meus amados. A palavra grega traduzida para o português reconciliação significa mudar de inimizade para amizade. A palavra grega usada aqui significa mudar de inimizade para amizade. Para amizade. Isso fica bem claro, porque o texto diz, versículo 21, e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos. A reconciliação torna inimigos amigos. O termo aqui, a palavra reconciliação, tem o seu significado simples de mudar de inimizade para a amizade. Reconciliar quer dizer restaurar um relacionamento reto, fazer as pazes onde havia inimizade. Fazer as pazes onde havia inimizade. E alguns fatos precisam ser destacados nos versículos sobre a relação de Cristo com a reconciliação. Eu quero então delinear esses fatos com os irmãos a partir desse momento. Fatos que nós precisamos destacar para os irmãos sobre essa relação de Cristo com a reconciliação. E o primeiro fato é que a paz e a reconciliação são estabelecidas pela expiação. Versículo de número 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, a paz e a reconciliação são estabelecidas pela expiação. Irmãos, a Escritura Sagrada em lugar nenhum diz que Deus tinha necessidade de ser reconciliado com o homem. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos Deus declarando que havia uma necessidade de Ele ser reconciliado com o homem. Mas as Escrituras afirmam da profunda necessidade do homem ser reconciliado com Deus. Aí sim, a Bíblia afirma dessa necessidade do homem ser reconciliado com Deus. Por quê? Porque o homem está na contramão de Deus. Quando o homem pecou, quando o pecado entrou no mundo, o homem entrou em conflito com Deus. O homem entrou em guerra contra Deus. O homem passou a andar na contramão de Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram, o homem se revoltou contra Deus e tornou-se inimigo de Deus. O pecado, ele afastou o homem de Deus. A paz e a harmonia, elas foram quebradas. E foi estabelecida a inimizade e a guerra. Paz e harmonia que havia entre Deus e o homem e Deus, foram quebradas. E foi estabelecida inimizade e guerra entre o homem e Deus, através do pecado. Através do pecado. O versículo 21 diz assim: e a vós outros, lembrando eles, os colossenses lembrando nós, se você é um crente hoje em Cristo, e a vós outros também que outrora no passado erais estranhos. O pecado
fez do homem um estranho para Deus. E não só estranho, além de estranho, inimigo. Porque existem, não é, esses fatores. Inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Pecado de vocês. Nosso pecado, o pecado do homem, nos tornou inimigos de Deus. Inimizade, conflito, guerra, animosidade. O homem está em guerra contra Deus. O homem está na contramão de Deus. Por isso o homem tem que se converter 180 graus para poder ele voltar-se para o caminho de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus. Mas, meus irmãos, Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Deus, ele tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. O ofendido tomou a iniciativa de reconciliar-se com o ofensor por meio de Cristo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, sobre isso. Mas, diz o texto, 2 Coríntios 5, 18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus tomou a iniciativa, o ofendido tomou a iniciativa. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Ele tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. O ofendido buscou a reconciliação com o ofensor. É por isso que eu entendo as palavras de Jesus quando ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai lá tu com ele. Vai lá você com ele. Não espera ele vir contigo não. Porque foi Deus que tomou a iniciativa. E nós tínhamos uma dívida muito maior. E Deus, sinceramente, biblicamente, não tinha necessidade nenhuma de se reconciliar conosco, mas nós temos necessidade de nos reconciliar com o nosso próximo. Nós temos, porque a Bíblia diz que se nós não nos reconciliarmos com o nosso próximo, nós não somos crentes. No Calvário, Deus mostrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelo pecador. Ao morrer na cruz, Cristo, ele nos reconciliou com Deus. Irmãos, nossa reconciliação com Deus não foi por meio da vida de Cristo. A nossa reconciliação com Deus não foi por meio dos ensinos de Cristo. A nossa reconciliação com Deus não foi por meio dos milagres que Jesus realizou. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte vicária de Cristo, por meio do seu sangue remidor. Está escrito aqui: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, não foi por meio de milagres, ensinos,
da sua vida. A reconciliação foi por meio do sacrifício, da sua morte vicária e o seu sangue remidor. A cruz de Cristo foi a fonte da reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro. Então a primeira coisa é que a paz e a reconciliação são estabelecidas pela expiação que Cristo realizou. E a segunda coisa, sobre a reconciliação, a supremacia de Cristo na reconciliação que o apóstolo Paulo apresenta, é o alcance da reconciliação. Versículo 20, a parte B, e o versículo 21, leia comigo. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer, veja, sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala do alcance da reconciliação. A reconciliação realizada por Cristo tem dois alcances, de acordo com o texto que nós lemos. No presente contexto, todas as coisas, só pode indicar todas as coisas universalmente falando, e não somente os homens. É todas as coisas universalmente falando. Paulo está aqui expressando e falando do alcance universal. É o alcance universal dessa passagem que torna, irmãos, não somente fascinante, quanto misteriosa essa passagem. É importante nós deixarmos claro que a reconciliação não significa salvação universal. Falar de reconciliação universal não quer dizer salvação universal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quero deixar claro que reconciliação universal não significa salvação universal. Porque o universalismo, ou seja, a crença que todos os homens serão salvos, não é bíblica e é um grave erro. Mas a Bíblia fala de reconciliação universal. E o primeiro alcance da reconciliação é o universo inteiro. Versículo 20 e a parte B diz assim: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O primeiro alcance da reconciliação é o universo inteiro. Irmãos, a reconciliação primeiro envolve o universo inteiro. Quero lembrar-vos que o pecado de Adão atingiu não somente a raça humana, o pecado de Adão atingiu todo o universo. Toda a criação foi afetada pelo pecado de nossos primeiros pais. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versos de número 16 a 19. Como toda a criação foi afetada pelo pecado. Gênesis capítulo 3, verso 16 diz assim: e para a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, e em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te
dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Olha aí, o pecado atingiu não somente os homens, atingiu a criação. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela, e todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Não existiam espinhos e abrolhos, erva daninha. A criação foi afetada. E comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. O pecado afetou toda a criação, toda, absolutamente toda a criação. Toda a criação ficou sujeita à vaidade. Toda a criação está no cativeiro da corrupção. Toda. A criação geme. Se você ainda não leu a Bíblia, em Romanos capítulo 8, diz que a criação geme, aguardando o tempo da sua redenção. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículos 20 a 22. Meus irmãos, o pecado de Adão atingiu não somente a raça humana, atingiu toda a criação. O reino animal, mineral e vegetal foram afetados pelo pecado. Todo o universo. A criação ficou sujeita à vaidade, ela perece. Por isso que o escritor diz: vaidade é vaidade. Sabe o que é vaidade? Passageiro. Veja o que diz 8:20, Romanos: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, ela é passageira. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, não é, numa rosa lá no Jardim do Éden, que não tinha espinhos e as pétalas dela não caíam. Ela não estava sujeita à vaidade. A rosa no Jardim do Éden era mais cheirosa, era mais vermelha, não tenho nem dúvida. O pecado não tinha afetado. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha o que o pecado fez. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro. A criação foi colocada no cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, nessa tradução que eu estou lendo para vocês. Irmãos, o pecado afetou o universo, destruindo a harmonia entre as criaturas.
e também entre elas e o seu Criador. A criação será redimida do seu cativeiro. Por meio da morte de Cristo, o universo será restaurado, reconciliado com o seu Criador. O segundo alcance da reconciliação está no versículo de número 21. Leia comigo. E a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O segundo alcance da reconciliação são os homens, versículo 21, estranhos e inimigos. Nós temos aqui a condição, uma descrição exata da condição do homem natural, do homem sem Cristo. Ele é um estranho para Deus, não é filho de Deus não, é estranho. E não bastasse estranho, inimigo. Por isso você que está me ouvindo, que ainda não foi reconciliado com Deus, que Deus não se reconciliou com você, por meio de Cristo, eu quero dizer para você, você é um estranho para Deus, você é inimigo de Deus. Se você quer saber o que Deus faz com os inimigos dele, vá ler o Antigo Testamento. E leia algumas páginas também do Novo Testamento, que você vai descobrir. Aquele que quer ser amigo do mundo, o homem natural, é inimigo de Deus. Paulo aqui apresenta a condição anterior dos colossenses. Paulo destaca para nós a nossa condição anterior. Aqueles que agora são reconciliados, Paulo lembra a eles e traz na mente deles, bem destacada, a condição anterior deles. Eles eram estranhos e inimigos, ou seja, alienados e hostis. Isso que o homem é, alienado de Deus e hostil a Deus. Alienados e hostis em relação a Deus, inimigos no entendimento, ou seja, em todo o intelecto. Todo o intelecto. Irmãos, o entendimento corrompido deságua num comportamento depravado. Inimigos no entendimento. Um intelecto corrompido, um entendimento corrompido, só pode desaguar num comportamento depravado. Veja, pelas vossas obras malignas. Entendimento corrompido deságua num comportamento depravado, obras malignas. O intelecto errado produz ações malignas. Por quê? Porque o pensamento dirige o comportamento. É ou não é? Aquela antiga frase. Você não é o que você pensa que é, mas o que você pensa, você é. Sabe, irmãos, o intelecto errado produz ações malignas. O pensamento dirige o comportamento. Pela morte expiatória de Cristo, Deus é reconciliado com o pecador e o pecador reconciliado com Deus.
O pecador precisa desesperadamente ser reconciliado com Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo. E assim Deus tomou a iniciativa. A terceira coisa que nós temos aqui, a supremacia de Cristo na reconciliação. É o propósito da reconciliação. Versículo de número 22, o apóstolo Paulo vai nos dar o propósito da reconciliação. Agora, porém, ele falou de outrora, ele fala agora do presente. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A terceira coisa é que o apóstolo Paulo, ele nos apresenta o propósito da reconciliação, no versículo de número 22. Com o coração exultante, Paulo testemunha a condição atual dos crentes de Colossos. Paulo apresenta as bênçãos decorrentes da reconciliação para aqueles que receberam a Cristo. São colocados diante de nós, irmãos, as bênçãos decorrentes da reconciliação, daqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz a aplicação pessoal da reconciliação com Deus por meio da cruz. Por meio da cruz. Paulo, ele lembra os crentes que Jesus efetuou a reconciliação quando ele morreu sobre a cruz com um corpo humano. Veja, agora porém vos reconciliou no corpo. Ele lembra aqueles crentes e nos lembra também, meus irmãos, que a reconciliação se deu quando Jesus morreu sobre a cruz com um corpo humano. A expressão corpo da sua carne mostra-nos que os sofrimentos de Cristo foram reais e que a sua morte foi real. Por que Paulo coloca isso? Porque os gnósticos negavam esse fato. Negavam a encarnação de Cristo. Por isso Paulo diz: olha, Cristo reconciliou vocês quando ele morreu na cruz com um corpo real, corpo humano. Irmãos, a encarnação foi necessária para efetuar a redenção, coisa que nós já estudamos em Hebreus, nosso estudo de terça-feira, que a encarnação, ela foi necessária para efetuar a redenção. O propósito da reconciliação efetuada por Cristo nos crentes colossenses é agora apresentada por Paulo. Veja o propósito: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Está aqui o propósito da reconciliação: para apresentar-nos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A reconciliação proporciona ao crente
primeiro, uma vida de santidade, para apresentar-vos perante Ele santos. Primeiro propósito que nós temos aqui da reconciliação é que ela nos proporciona uma vida de santidade. Deus, ao nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu uma nova vida. Somos santos. E a palavra santos é um título dado a todos os verdadeiros crentes. Ou seja, fomos limpos de todo pecado e separado para Deus e para o seu serviço. A reconciliação nos proporcionou uma vida de santidade, limpos do pecado, separados para Deus e para o seu serviço. Trata-se de uma posição do crente em Cristo. Os crentes agora são santos, inteiramente separados, consagrados para Deus. E dos crentes é exigido que eles sejam santos verdadeiramente, como Deus é santo. Nos é exigido esse título dado aos verdadeiros crentes. Nos mostra que nós fomos limpos do pecado e separados para Deus e para o seu serviço. É a nossa posição em Cristo. E nos é exigido que sejamos verdadeiramente santos, como Deus é santo. As Escrituras afirmam: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Segunda coisa, não somente santidade, mas somos inculpáveis. Está aqui no texto. Segundo propósito da reconciliação, somos inculpáveis. Irmãos, a palavra grega significa sem mancha, sem culpa nenhuma. Aquele que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, nele não há culpa nenhuma. Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Paulo escreve ali: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, imaculados, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração corrupta e perversa. O termo diz sem mancha, sem culpa nenhuma, no meio de uma geração culpada. Era uma palavra usada para adjetivar os animais a serem sacrificados, que deveriam ser sem defeito. Todo animal que ia ser sacrificado, ele tinha que ser sem defeito, ou seja, inculpável, sem mancha. Mesma palavra que designava a ausência de qualquer coisa errada num sacrifício. Por isso que o sumo sacerdote ia lá, ele examinava o animal e dizia: inculpável, sem defeito, sem mancha nenhuma. A ausência de qualquer coisa errada pode oferecer. Irmãos, designava a
ausência, de qualquer coisa que pudesse o sacrifício ser indigno. Indica a ausência de qualquer coisa indigna no sacrifício a ser oferecido a Deus. E a palavra também foi aplicada a Cristo na qualidade de cordeiro, como sacrifício a Deus. 1 Pedro 1,19 diz: mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, ou seja, inculpável. E a reconciliação nos tornou inculpáveis. Aquele que foi reconciliado com Deus, ele não tem culpa de nada, ele é sem mancha, sem culpa nenhuma. Mas tem o terceiro propósito. Diz aqui: somos irrepreensíveis. A reconciliação, o propósito dela foi nos tornar irrepreensíveis. A palavra grega significa sem acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra grega significa sem acusação, livre de qualquer acusação, completamente acima de censura. O crente é declarado justo. O crente, ele é declarado inculpável. Ele é declarado inocente diante dos olhos de Deus em Cristo. Em Cristo. Eu falei do crente. Toda iniquidade foi lançada sobre o Cordeiro perfeito. Somos irrepreensíveis porque toda a iniquidade, toda injustiça, toda culpa foi lançada sobre o Cordeiro perfeito. Não há acusação jurídica que possa ser levantada contra o crente. Vou repetir: não há acusação jurídica que possa ser levantada contra aquele que foi reconciliado com Deus. Somos justificados. Não há acusação jurídica que possa ser levantada contra o crente. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus bateu o martelo e declarou inocente, inculpável, irrepreensível e santo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver as evidências da reconciliação no versículo de número 23. Diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Ele tem a supremacia na igreja e a supremacia
na reconciliação. Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele, para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que Deus vos abençoe. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fortalece a nossa fé e possamos alicerçá-la cada vez mais em Cristo Jesus. Assim nós Te louvamos, esse mesmo nome que está acima de todo nome. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Muito obrigado, em nome de Jesus.